Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Então nós sabemos que vamos falar um pouquinho sobre como surgiu o Novo Testamento. Nós sabemos que no início o Novo Testamento não era pensado nem pelos apóstolos e nem pelo próprio Jesus Cristo. Em nenhum momento nós temos algum texto bíblico que diga que Jesus tem a intenção de escrever um livro sobre a própria vida. Não existe esse texto, não existe essa intenção. Nem os apóstolos tinham a intenção de escrever qualquer coisa sobre Jesus. Me parecia que tinha alguns apóstolos que eram alfabetizados, mas não escreveram nada sobre Jesus. O que escreveram foi depois, 60 anos depois da morte de Jesus, alguns dizem que 20, 30 anos depois da morte de Jesus, é que se escreveu alguma coisa sobre ele, mas não que ele pediu que fosse escrito. Essas cartas que foram escritas, elas eram lidas nas igrejas, e existiam muitas igrejas, e essas muitas igrejas não seguiam um apóstolo só, eles seguiam diversos apóstolos com diversas ideias diferentes sobre o cristianismo. Como acontece hoje nas igrejas evangélicas, um pastor tal decide assim que é a teologia e assim ele regra toda a sua igreja segundo a teologia que ele cria. O outro pastor tal diz que é de outro jeito e ele rege a sua teologia, a sua igreja da forma que ele quer. Assim também eram os primeiros cristãos, as primeiras igrejas. Estava dando muita confusão com os textos heréticos e muitas coisas sendo ditas que não eram verdade. E surgiu aí um tal de Marcião, e esse tal de Marcião, ele resolveu escrever ou estudar os textos, e ele tomou uma posição de juntar os textos em um livro só, em uma biblioteca. E quando os padres da igreja, os pais da igreja descobriram isso, eles imediatamente refutaram Marcião, não fazia parte da sucessão apostólica e ele não tinha o direito de fazer um cânone segundo a sua cabeça. E aí a igreja, com seus santos padres, resolveu ela mesma dizer quais eram os livros sagrados e quais não eram os livros sagrados. E a partir daí criaram critérios, e o critério mais importante era a apostolicidade, isto é, o livro que estivesse mais perto dos apóstolos, ou que fosse escrito por um apóstolo, ou que fosse escrito por um seguidor dos apóstolos, ou que fosse escrito por um seguidor dos apóstolos, e em seguida, mais adiante, se atribuiu mais alguns critérios, entre eles livros conhecidos nas igrejas, além da apostolicidade, deveriam ser livros conhecidos na igreja, livros mais antigos que eram lidos na igreja, livros populares na igreja, livros que fossem aceitos pelos primeiros pais da igreja. E com isso surgiu aí os diversos concílios para tomar providência a respeito disso, expulsar essa ideia, excomungar essa ideia de Marcião. Para que isso acontecesse definitivamente, em 325, Constantino se reuniu com os santos padres da igreja, com os bispos, para decidir quais eram os livros que deveriam ser canônicos e quais não. Entre eles estava Eusébio, Eusébio de Cesareia, que foi um bispo muito importante e que estava muito ligado a Constantino. E depois que se tomou a decisão dos 27 livros escolhidos pela igreja, o Constantino pediu para que Eusébio escrevesse 50 livros, 50 bíblias, em 331. O imperador diz assim a Eusébio: achei conveniente instruir vossa prudência e encomendar 50 exemplares das Sagradas Escrituras, cujo fornecimento e uso sabeis serem muito necessários para a instrução da Igreja, para serem escritas em pergaminho, preparado de maneira legível, em uma forma conveniente e portátil, por transcritores profissionais totalmente experientes em sua arte. Constantino pede a Eusébio para que escreva 50 livros, ele vai pagar por esses livros.
Então, o primeiro cara que quis divulgar os textos bíblicos numa Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, foi o Constantino, que pediu a Eusébio. E o que é que Eusébio respondeu? Tais foram as ordens do imperador, que foram seguidas pela execução imediata da própria obra, que lhe enviamos em volumes magníficos e elaboradamente encadernados de forma tríplice, quadrupla. E segue com outras instruções. Pesquisar-vos estes livros e tudo que é bom em si, que se conserve, mas tudo que é mal seja rejeitado, e o que for bom deste livro, uni-vos com o que é bom em outro livro. O que for assim reunirá e será chamado o livro dos livros. E será essa a doutrina do meu povo, que eu recomendo a todas as nações, assim não haverá mais guerra entre as religiões. Você vê aqui que essa instrução do próprio Constantino pede para que se reúna os melhores livros, que se escolha os melhores livros, para que sejam reunidos em um livro só, e esse livro será chamado Livros dos Livros, e acabe com a bagunça de tantas religiões, de tantas crenças falando coisas diferentes, ligando entre si. Atanásio de Alexandria também se refere assim: enviei-lhe volumes contendo as Sagradas Escrituras, que ele me ordenou que preparasse para ele. Também aí parece que Atanásio copiou algumas escrituras a mando do imperador. Então nós podemos ter como exemplos o Códex Vaticano e o Códex Sinaítico como possíveis exemplos dessas Bíblias que foram escritas para as igrejas. E assim, esses escritos se tornaram únicos a poderem ser lidos nas igrejas. Aqueles que não obedecessem às ordens do imperador e da igreja seria expulso da igreja. E, portanto, os outros livros que eram lidos na igreja foram se perdendo, foram escondidos, foram guardados, as pessoas tinham medo de ter aqueles livros e perdeu-se a maioria dos livros, não se tem conhecimento deles. E a igreja então determinou que só os livros canonizados pela igreja que deveriam fazer parte das celebrações litúrgicas. Então, no Concílio de Laodiceia, lá em 366, se decidiu julgar quais livros deveriam ser lidos em voz alta nas igrejas. Foi feito então um decreto dizendo que só os livros canonizados deveriam ser lidos nas igrejas. Esse é o cânon 59. E também a lista dos livros canônicos, o cânon 60, era atribuído ao Concílio de Laodiceia. Tem 22 livros no Antigo Testamento e 26 livros do Novo Testamento. O Apocalipse de João foi excluído nessa época, ele não estava presente, não foi aceito. Em 380, houve aí as constituições apostólicas, que atribuiu um cânon aos próprios 12 apóstolos. Diz assim: o cânon 85, os seguintes livros foram considerados veneráveis e sagrados por todos vocês, clérigos e leigos. Nossos livros sagrados, isso é, do Novo Testamento, são os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as 14 epístolas de Paulo, 2 epístolas de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas, 2 epístolas de Clemente. Veja bem que as epístolas de Clemente também faziam parte do cânone, segundo as constituições apostólicas de 380. Então, a formação do Novo Testamento não se passava pela cabeça de Jesus, a formação de 27 livros também não se passava pela cabeça dos apóstolos e nem de Jesus. Quem formou esses livros foram os padres da igreja. Lucas deixa bem claro que ele escreveu o evangelho dele por conveniências, Lucas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3.
você vai lá e leia, que está bem claro ele dizendo ao Teófilo que ele estava escrevendo os textos por conveniência, e ele não era um apóstolo, ele só ouviu dizer, e o que ele ouviu dizer, ele escreveu no Evangelho. Lucas foi o único apóstolo que procurou falar um pouquinho sobre a vida de Jesus até os 12 anos. Não se fala nos livros quase nada sobre a infância de Jesus, deveria ter muita coisa, e tem, sobre a infância de Jesus, os livros apócrifos, mas os livros canonizados, e de maneira especial os evangelhos, não falam nada sobre esse Jesus. Esses livros são uma coleção de livros escolhidos por pessoas humanas, por um mero capricho desses homens, nada de inspiração, não foi Deus que escreveu, e muito menos ele inspirou os escritores do Novo Testamento. Dizer que o Novo Testamento não contém erros é uma afronta à inteligência, ao conhecimento, à ciência e à língua humana, à pessoa humana. Pedro, ele diz que algumas lições de Paulo eram de difícil interpretação, mas Paulo tinha o Espírito Santo, logo como que seria difícil interpretar o que Paulo falava? É uma contradição. Dizem aí que Pedro conhecia Paulo, porque Pedro não uniu seus escritos com os escritos de Paulo, ou até mesmo Lucas, que foi companheiro de Paulo. Então, diante de muitos escritos do crescimento do cristianismo, vários materiais estavam surgindo e sendo escritos, e por isso se resolveu escolher os livros que, para eles, os padres da igreja, não eram heréticos. O autoritarismo do Constantino mudou o cenário da igreja, e os pais da igreja aceitaram as ordens de Constantino. Ele deu ordem para que criasse um Novo Testamento. Foi Constantino que mandou constituir, escrever, juntar e dizer quais eram os livros do Novo Testamento. Não se fala nada de Constantino como inspirado, nem tinha sucessão apostólica. Quando os critérios usados para definir quais livros eram sagrados ou não era apostolicidade, logo em seguida abandonaram esse conceito, esse critério, e partiram para citações dos pais da igreja, mas também não deu muito certo, pois havia citações de outros evangelhos, de outros pais da igreja. O Novo Testamento é uma coleção de livros escolhidos por ordem do imperador romano, que conquistou o mundo com aquilo que ele mesmo conhecia, era um cara inteligente. Eusébio de Cesareia e Atanásio, que fizeram as cópias dos livros que eles mesmos, assessorados por outros, escolheram, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma revelação, sem nenhuma santidade, apenas escolhas humanas, critérios humanos para as escolhas. Colocaram livros como sagrados sem autoria. No caso de Mateus e Lucas não tem autoria. O livro mais debatido e rejeitado entre os livros, os 27 livros, foi o Apocalipse. Não há nada de inspiração nos textos que nós dizemos sagrados do Novo Testamento. Um grande abraço. Tchau, tchau.